Shalom, irmãos. Nós estamos nessa série de mensagens sucintas, claro, para falar das 7 igrejas. Nós vimos já algumas igrejas e hoje nós vamos nos ater na igreja de Tiatira. Ela fica em Apocalipse capítulo 2 e verso de 18 em diante. Vamos ver. Ao anjo da igreja, como eu disse, o anjo da igreja, ao meu ver, não é o pastor. Pastor é pastor, ele é filho de Deus. A Bíblia diz que jamais Deus disse a um dos seus anjos: tu és meu filho e hoje te gerei. Mas quem assim interprete. Isso não é fundamental, não muda a verdade, não altera a nossa convicção. Então são detalhes, mas são detalhes que podem desembocar em um outro entendimento melhor, ou então a interpretação equivocada pode nos levar a um entendimento também equivocado. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Todas as cartas o Senhor Jesus apresenta o seu currículo, não é? Os seus atributos. E aqui ele se apresenta como Filho de Deus, diz que tem os seus olhos como chama de fogo. Isso quer dizer, nada pode ficar oculto aos olhos de Jesus. E tem os seus pés como latão polido em fornalha. Isso quer dizer um andar, uma obra, um trabalho absolutamente íntegro, correto, reto. E tudo isso tem a ver com o conteúdo do resto da carta. Todas as apresentações de Jesus a cada uma da carta tem a ver com o conteúdo, a situação daquela própria igreja. Por isso que Jesus então se apresenta dando em dado momento alguns atributos e colocando outros, e algumas vezes ele vai repetir porque o assunto é o mesmo. Muito bem. Ele tem os pés semelhantes ao latão reluzente, e ele diz: eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Bem, aqui nós temos duas coisas curiosas. Nós temos serviço e obras. Serviço é prestação mesmo de serviço, não é? É atenção, é o dispor-se a fazer alguma coisa. Porém, quando fala de obra, aí envolve outro aspecto que nós veremos logo em seguida. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas ou toleras, em outra tradução, Jezabel, mulher que se diz profetiza, vírgula, ensinar e enganar os meus servos. Querido irmão, não fui eu que escrevi a Bíblia. Aqui diz de uma mulher que se diz profetiza, que ela se lança a ensinar e a profetizar as ovelhas do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo que porque esta igreja tolera, ela politicamente aceita isso, porque é inconveniente agora falar ao contrário, por isso ela será rejeitada. Veremos isso mais à frente. Então não fui eu que escrevi, eu só estou lendo a Bíblia aqui, não há nenhum caráter interpretativo, pelo menos por enquanto, exceto os atributos de Jesus. Quando diz que esta mulher, deixa bem claro, a mulher, é uma espécie de doutrina, é um entendimento, é um movimento, é um novo conceito, são paradigmas estabelecidos pelo homem que norteiam a história da igreja desses dias. Diz que esta mulher, ela é tolerada ou permitida que ela faça isso. Queridos irmãos, ouçam, se eu não me engano, salvo-me, mas eu acho que não, acho que aconteceu isso há 2 anos atrás, 1 ano e meio pelo menos. O último grupo que eu conheço, que é a Convenção Brasileira da Igreja Batista, ela então abriu para aceitar o que eles chamam de pastora e coisa desse tipo. Então nós temos todos esses dados já em todas as denominações, mas não na Bíblia.
Não na Bíblia. Aqui não é a discussão se é bíblico ou não mulher pastora. Não, não. Para resumir, claro que não há nenhum dado escriturístico. Eles gostam muito de usar Débora. Quem levantou Débora não foi Deus, foi Baraque. Leia o texto. Baraque se acovardou e levantou Débora. E ela avisou o que aconteceria. Eu não estou dizendo que Débora não era uma mulher de Deus, nem estou dizendo que maravilhosas mulheres de Deus não são de fato aptas a servirem a Deus. Não é isso. O que eu estou dizendo é que em algumas posições da Igreja de Cristo, biblicamente as mulheres não são aceitas. Eu posso estar politicamente errado, mas não biblicamente errado. Eu posso estar no contexto social desses dias fora de moda, mas não fora da verdade. Eu escolhi a verdade, não a moda. Eu escolhi a palavra de Deus e não os movimentos, não é? Muito bem, então voltando aqui, essa mulher que se diz, ela se auto-intitula. Então nós temos hoje um grupo de pessoas auto-intituladas. Seria redundante ficar repetindo aqui as mesmas coisas, mas temos aí um grupo de pessoas auto-intituladas coisas, né? Eles se dão nomes, se chamam patriarcas, se auto-intitulam um monte de coisa, não é? A ideia desses títulos é só para dar a eles um destaque. Olha, eu não sou comum, eu não sou um pastor, eu sou um bispo. Por que eu sou um bispo? Porque bispo é mais do que pastor. Esse espírito do mais que não é o espírito cristão. A Bíblia diz que o maior de todos sirva, não é? O maior sirva a todos. Então, Jesus deu esse exemplo, mas nós temos tudo hoje, menos o Evangelho. O Evangelho hoje está difícil de achar, né, irmãos? Mas voltando. Então, ela ensina, é gozado, ela ensina e ela engana os servos de Deus para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Fornicar é relação sexual. O que é o sacrifício da idolatria? Idolatria é tudo aquilo que rouba a glória de Deus. Idolatria é tudo aquilo que fica ou diante do homem que não seja Deus. Idolatria pode ser qualquer coisa. Eu posso ser um ídolo. Eu não desejo sê-lo e nem aceito que isso aconteça, e se souber de alguma coisa parecida, eu refutarei com certeza. Mas eu não estou me isentando desta realidade horrorosa desta geração adoradora de homens, não é? Adoradores de pessoas que supostamente ungidos se projetam, se auto-intitulam e ficam dioturnamente dizendo as mesmas coisas, se tornam especialistas em perdição de dinheiro. Eles ficam bravos, irmãos. Eles brigam com a gente. Eles dão nomes. Eu vi um grupo aí esses dias. Eles estavam, um grupo de líderes, né? Uns líderes que só, meu Deus, aleluia. E esses líderes estavam chamando um outro pregador. E me parece que outro pregador os critica. E ele dizia, é um louco, é um débil mental. E eu pensei, aonde nós chegamos? Jesus falou que se eu chamar um irmão de louco, estarei sujeito ao fogo do inferno. Eles perderam o temor. Eu não sei se eles são crentes de fato. Eles falam da Bíblia, eles são performáticos, eles são personalidades. Eles projetam qualquer coisa, menos Jesus. Menos. Jesus é só um pretexto. O alvo deles é o sucesso. Então eles estão, assim, vaidosos. Eles dizem assim, na hora, ninguém jamais fez o que nós estamos fazendo na terra. Vamos ver o que Jesus diz a essa igreja. É muito curioso. Eles fornicam com a idolatria. Isso quer dizer, quando, digamos que eu vá em uma reunião chamada cristã, e eles dizem lá, olha, estará conosco a banda A, B, C, D, o pregador A, B, C, D. Pronto, já virou bagunça.
Porque ninguém vai lá para adorar ao Senhor ou ouvir a palavra de Deus, vai lá para ver a banda A, B, C, D, vai lá para ouvir o pregador esse pregador pula, aquele roda, aquele voa, aquele desmaia, aquele joga o paletó, esse joga a gravata, aquele assopra, o outro gospe, o outro dá tapa. Querido irmão, rapaz, então eles ficam bravos quando a gente diz que a gente não vê isso nas Escrituras, não vê isso no Evangelho. Não vê isso no Evangelho, nunca vi isso na vida do apóstolo Paulo ou coisa semelhante. Então eles ficam zangados, não é? Mas o intuito de nós falarmos isso, um dizia assim, porque eles têm inveja, são frustrados. Inveja do quê, meu irmão? Tu tá indo para o inferno, tu tá morrendo. Mas você não sabe que você não conhece a Jesus. Só naquele dia ele vai dizer a você, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Nem você sabe que você não conhece. Você acha, honestamente, que uma pessoa que entrega a vida a Jesus, de fato, vai abrir mão da verdade para ser famoso, rico, ou bem-quisto, ou bem-falado? É exatamente o oposto, exatamente o oposto. E essa é a prova de que essa doutrina, não é? Ela é não só dada por mulheres, mas ela é um espírito, não é? Então as pessoas se alimentam disso. Quer dizer, elas vão lá no chamado culto, e quando elas saem do culto, elas dizem, olha a unção foi tremenda. Rapaz, um dia me deram uma gravação de uma igrejinha aí, que disseram que foi uma unção. Irmãos, eu não consegui ver um segundo. Quando eu abri o vídeo, que eu comecei a ver aquilo, eu falei, meu Deus, esse povo não conhece a Deus. Então eles ficam se alimentando desta comida falsa. É isso que é comer comida sacrificada a ídolo, se alimentar disso. Muito bem. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Então quem está dizendo é Jesus, ele está dando tempo. Eis que porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Esta grande tribulação é uma palavra direta. Dá a entender claramente que esta igreja não fará parte do arrebatamento, ou pelo menos uma grande maioria não fará parte. Ao estrugir a última trombeta, eles ficarão. E só vão saber que não eram e que não estavam aptos a entrar no reino celestial depois que acontecer o arrebatamento. Porque agora eles resistem, eles brigam, eles fazem uma confusão. Mas é gozado que eles se dão uns com os outros por um tempo, depois eles separam e com litígio. É uma coisa absurda, uma coisa absurda. Irmãos, ouçam, claro que a misericórdia triunfa no juízo. É claro que eu sei que não há pecado que o Senhor Jesus não perdoe. Eu sei também que mesmo uma pessoa que tenha infelizmente sido infeliz no seu casamento e contraído um novo casamento, não por isso exatamente ele estará condenado. Não. Mas, irmãos, existe um parâmetro. O parâmetro é fiel à sua esposa. Não é? Alegra-te com a esposa da sua mocidade. E o que estamos vendo é exatamente o oposto. Virou uma bagunça. Não é? Virou uma bagunça. Eu conheço um pastor famoso, internacional, que falou que a mulher adulterou. E mentira, eu conheço. A mulher não adulterou, mas ele falou isso porque a mulher ficou exposta para que ele pudesse largá-la e contrair um novo matrimônio e difamando a primeira esposa. Irmão, você acredita que essa criatura alcançará o reino dos céus? Vamos ver então o texto. Muito bem. Se não se arrependerem das suas obras, e os que adulteram com ela, virá grande tribulação. Em outras palavras, os que se relacionam com esta coisa mal cheirosa, horrorosa, também virá. E destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda
as entranhas e os corações. Quer dizer, ele não o fará ilegitimamente ou injustamente, ele de fato sabe o que está acontecendo. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então ele disse que ele não achou boa as obras, não é? Então vamos continuar, depois a gente volta. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira e a todos quantos não têm esta doutrina. Então há um grupo que, embora orbita em volta desta realidade, eles não concordam, não coadunam, não participam desta coisa. Então eu poderia me incluir nisso, porque estão aí os irmãos do lado, eles dizem paz do Senhor, eu digo paz do Senhor. Eles dizem graça e paz, eu digo graça e paz, a paz de Deus, eu digo a paz de Deus. Se eles disserem shalom, eu digo shalom, bom dia, boa tarde. Mas eu tenho a minha própria convicção. E eu não fico dioturnamente afrontando os meus irmãos. Mas aqui, outra realidade tem que ser exposta. Porque eu estou com a Bíblia aberta. Eu não tenho o direito de perverter o que está escrito. Eu tenho que falar aquilo que a Bíblia está dizendo. Eu não estou fora do contexto. Eu estou rodeando toda esta palavra para que você, meu querido irmão, possa entendê-la. Agora, o que você fará a respeito disso é uma decisão pessoal sua. Todas as decisões são pessoais, porque cada um dará conta de si a Deus. Não há nada coletivo, não é? Então, mesmo no meio dessa coletividade de pessoas que se auto-intitulam e que permitem essas heresias de sacrifícios e vivem alimentando sua alma com esta mensagem, irmãos, diabólica. E por que não incluir aqui também o chamado humanismo, não é? Que você vê pregador falando de socialismo, você vê pregador defendendo partido político, você vê pregador na televisão falar, ó, vote nesse candidato, desculpe, isso não procede de Deus. Não, desculpe coisa nenhuma, isso não procede de Deus mesmo. Eu não tenho que pedir desculpa por dizer a verdade. Você não encontrará nada disso na Bíblia, mas eles vêm com um discurso mundano, um discurso que procede do inferno. Muito bem. Se você está neste universo e concorda com isso, você é um daqueles que tolera com a doutrina de Jezabel. Não é o meu caso. Eu não concordo, eu combato. Ah, você é ignorante. Meu amigo, meu relacionamento com Jesus. O que você possa dizer a meu respeito não vai mudar o fato de eu ler a Bíblia e crer nela e entendê-la. Ah, mas os pais da fé, ou os pais da igreja, eu nunca li o nome deles na Bíblia. Eu leio o nome do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Tiago, João, Mateus. Eu leio esses nomes, as cartas a Tito, a Filemon, a Felipe, Judas. Eu não vejo outros nomes. Ah, mas o pai da igreja falou, e daí que ele falou? Ele falou, boi mugiu, e daí? Ora, se ele tinha a Bíblia, eu também tenho. Se ele tinha uma mente, também tenho. Se ele tinha o Espírito Santo, também tenho. Você também. Porque você acha que Deus não pode ou não fala ou não dirija o seu filho ou a sua igreja hoje? Só aqueles caras, e você vai pedir lá para ele o que eles acham. O que você acha disso? Ah, não convém. Leia a Bíblia. Voltando então. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Fica meio comprida a pregação por isso. Ouça. Eles têm uma doutrina lá que eles afirmam conhecer as profundezas de Satanás. Não precisa procurar muito para entender isso. Nós temos hoje no meio chamado evangélico, movimento chamado Batalha Espiritual, que eles se dedicam a conhecer as profundezas de Satanás. Eu conheci uma mulher, veio um rapaz a mim e me contou que ele foi num curso de libertação porque ele tinha um problema de alcoolismo, não é?
E ele então diz que uma mulher oriental falou para ele assim, uma mulher crente falou assim, você precisa decorar, e ele obrigou-o a decorar 70 nomes, segundo ela, de demônios. Porque ele teria que rejeitar esses demônios pelo nome, ele fez cura interior, ele fez, sei lá, tanta coisa, quebra de pacto, quebra de vínculo, quebra de um monte de coisa, quebrou tudo, nunca largou de beber. Não, nunca largou de beber. Então, ele me dizia, não, isso tem que ser feito assim, porque Satanás e tal. Eles se dedicam é como feiticeiros, irmãos. Olha, a magia tal, é magia profunda. Então, irmão, surgiu um livro, me permita. Eu me lembro quando essa moça veio no Brasil, e ela veio no Centro de Convenção Latino-Americana e encheu de crente. Eu fui. Estaria outros pregadores. Eu fui. Que dia desagradável. Não perdão, irmãos. Eu não fui, quem foi minha mulher. Eu tive que trabalhar, eu trabalho, irmãos. Agora, já viram com alguns vídeos, eu estou dormindo, eu estou cansado, eu venho do trabalho. Eu sou pastor de um ministério que tem capacidade de me dar vida boa, que tem capacidade de me dar uma vida agradável, confortável. Mas eu pessoalmente, abrir mão dessas coisas para servir ao Senhor. Eu não tenho prazer em pegar as ofertas do povo de Deus para comprar um carro zero. Se você tem, faça, não tem nenhum problema. Isso é coisa minha, é minha. Então eu trabalho, eu gosto de trabalhar. Eu trabalho com mecânica, eu monto carros antigos, eu reformo carros antigos, eu gosto disso. E se eu digo a Deus que eu quero morrer de macacão e de terno e gravata. Eu não quero morrer aposentado, eu não quero me jubilar, não, senhor. Então, essas pessoas, elas vivem criando conceitos e doutrinas. Então disseram que para ganhar o bairro para Jesus, a cidade, isso é internacional. Não é? E esse brasileirinho aqui da periferia, quem é esse cara? Um certo pregador falou assim, um pastoreco de periferia. Querido irmão, não existe pastoreco. Não, pastor é excelente. A Bíblia diz que o mundo não é digno dele. Como é que eu vou chamar um pastor que cuida de 20, 30 ovelhas em uma região de um pastoreco? Ele é um pastorzão. Ele é um pastor extraordinário. Então, eles criam doutrinas assim. Tem um principado aqui, então nós temos que vencer o principado. Nós temos que... Mostra na Bíblia, não tem Bíblia. A Bíblia diz que quem venceu, triunfou sobre os demônios foi Jesus e nos deu os dons. E eles dizem então que nós temos que orar e jejuar. É só doidura para poder vencer o homem forte. Eles chamam do homem forte, não é? Eles dão nome, eles conhecem as profundezas. O homem forte. Não foi isso que Jesus disse aos discípulos. Falou assim, olha, vocês vão pregar. A cidade que não vos receberem, ao saírem, vão fazer um jejum de 40 dias, amarrar o homem forte, descobrir quem é o principado, quais são os argumentos que ele tem. Nada disso é invenção desse povo aí. Ele falou, sacuda o pó dos vossos pés, ou sapatos, ou sandálias, em testemunho contra aquela cidade. Você está achando que é meu papel encher a igreja? Você acha que é meu papel convencer pessoas? Ou o papel de qualquer pastor ou pregador? Não. O papel do pregador é pregar. E toda pregação, meu irmão pastor que estiver me ouvindo, toda pregação que você fizer é poderosa. Mas pastor, ninguém se decidiu. As pessoas que ouviram servirá esta mensagem no dia do juízo para condená-las. A espada é de 2 fios. Pregue a tempo e a fora de tempo. Não é você que vai salvar, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que dá lugar de arrependimento. Faça o teu papel e alegra-te no Senhor teu Deus pelo teu ministério. Então eles conhecem as profundezas de Satanás e saem falando. Eles saem falando aí de que tem um demônio deitado no Brasil. E onde é que eles vão buscar essas coisas? Não foi o anjo que falou. Que anjo desgraçado é esse?
Mesmo que vier um anjo do céu trazendo outro evangelho, é anátema, é maldito. Voltando, irmãos, é muita coisa. E outra carga não vos porei, só se livra desse negócio. Jesus está dizendo assim, olha, outra carga não vos porei, só se livra dessa coisa, dessa mulherada ensinando diabose, se livra dessa coisa aí de profundeza de Satanás, saia disso. Eu não vou colocar outra carga. Se você fizer isso, Jesus está dizendo, você vai vencer. E aqui diz, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Então segure isso forte. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi do meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça, que é muita coisa aqui. Irmãos, ouçam. Primeiro é bom você lembrar, ou gravar isso, que a igreja vai reinar sobre as nações com vara de ferro. Você vai encontrar essa citação mais na frente, entendeu? Então, você pensa que quando fala, é Jesus que vai reinar com vara de ferro, aqui está dizendo que é a igreja. Então, Jesus e a igreja somos um só. Só que só naquele dia entenderemos de fato o que Jesus está dizendo. Então, quando você pensar em quem vai reger as nações, pense no que está fazendo, porque tudo vai depender das obras. Agora, deixa eu falar só sobre obras aqui. Ele fala sobre obras o tempo todo e ele manda guardar até o fim as obras dele, as minhas obras. Quais foram as obras de Jesus? Foi a vida dele, foi o sacrifício dele, a ressurreição dele, a integridade, a honestidade, a pureza, a santidade, o poder, a glória, aleluia, a imutabilidade do nosso Salvador e ao Ruxo, a Hamashia. É para você guardar isso. Mas então ele fala das obras. Olha, as tuas últimas obras, que são mais do que as primeiras, mas eu não achei boas. Irmãos, Tessalonicenses, capítulo, se não me engano, 13, eu não lembro exatamente, depois você verifica, diz da obra da fé. O que quer dizer isso? Querido irmão, não adianta você juntar dinheiro do inferno. Dinheiro do inferno, você sabe do que eu estou dizendo. E abrir uma baita de um prédio encher de gente, porque você coloca lá uma banda e faz um monte de propaganda. E isso não é nada, essa obra não é nada. Não precisa de Deus fazer isso. Não precisa de Deus. Agora, a obra que ele aprova é a obra da fé. A obra da fé é você fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Então, um pastor, na sua pequenez, ele se vê assim, ele fala, Senhor Deus, estou aqui com integridade, procurando zelar pela verdade e pregando a tua palavra, e o crescimento é tão pequeno, e agora chega um movimento ali, e já arrebentou, já tem 100, 200, 300, 400, e lá vai aquele povo, e aquele povo olha para o pastor, veja como uma coisa não é de Deus, como se o pastor fosse inferior. Irmãos, ouçam, eu tenho dó das pessoas que não amam e respeitam a memória dos nossos pais na fé. Sim, do meu pastor. Eu tive um pastor na Assembleia de Deus, na verdade ele era evangelista, o irmão Severino Cavalcante. Eu amei aquele homem profundamente. Eu não tenho isso para falar daquele homem homem de Deus. Eu vi aquele homem quando subia no púlpito, antes de começar o culto, que ele dobrava os joelhos. Era normal ver aquele homem cheio de Jesus chorando. Ele era um homem perfeito? Não, irmãos, ele era rude, ele era severo, ele ofendia muitas vezes. Mas, irmão, ele era o que ele foi formado. Mas quando tratava-se de Jesus, meu Deus, aquele homem era zeloso. Eu não posso esquecer dele. Não posso me esquecer de um homem daquele. Eu não posso esquecer do meu presbítero na Bahia, que me orientou, que me deu os primeiros passos, que me pegou pela mão. Eu não posso me esquecer dos irmãos que me ensinaram. Irmãos, nós não tínhamos
o que se chama teologia, nós não tínhamos seminários, nós não tínhamos nem livros direito, nós tínhamos pouca coisa, e mesmo assim, para ter acesso a isso, precisava de dinheiro, e os pregadores eram muito pobres, mas eles eram maravilhosos. Eu não posso olhar para trás e achar que eles não foram fundamentais para o que está acontecendo hoje. Mas o que eu quero resumir é que a obra que eles fizeram foi de fé. A obra que eu e você temos que fazer para ser aprovada e agradar a Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é a obra de fé. Então, quando você for fazer alguma coisa, não faça com carnezinho, não. Não faça pedir dinheiro na televisão, você pode fazer um sucesso no mundo, não é nada diante de Deus. Nada, nada. Temos 45 mil igrejas, nós temos não sei quantos milhões de membros. Nada. Nada. Não é de fé. Como não é de fé? Você está pensando o quê? Eu dobro meus joelhos e peço a Deus, então pare de pedir na televisão. Se você pede a Deus, seu incrédulo, pare de pedir na televisão. Quem pede a Deus, espera de Deus. Um irmão falou assim, irmão, quem semeia, colhe. Aí o irmão, o pastor, começou a pedir dinheiro. Estamos numa época muito difícil, está muito difícil para nós hoje. Semeia, pastor. Você não prega que semeando colhe? Faça isso. Semeia numa igreja pequena. Dê um pouco de dinheiro do que você tem aí, que você diz que está sempre mal. Dê um pouquinho. Não, eu vou ajudar outro ministério. É que você não trabalha para o reino de Deus. Você trabalha para o teu ministério. Esse é o problema. Então, essa é a mensagem desta igreja. Jesus está dizendo desta igreja. Irmão, pense nessas palavras, pondere, e não tenha medo de crer nelas. O que eu diria a você, não saia da igreja onde você está. Exceto se estiver muito ruim, mas vá para uma igreja séria, procure um pastor sério, está cheio de malandros aí, irmãos. Está cheio de homens que não querem trabalhar. Está cheio de homens que querem usar os dons, querem usar tudo falso, manipulando pessoas, vivem em pecado. A Bíblia fala sobre eles. Leia a carta de Judas. Um dia aqui nós vamos fazer uma série de mensagens sobre Judas. Então fique com essa palavra em nome do Senhor e a gente se vê na próxima carta, amém? Deus abençoe, irmão. Me perdoe pelo tamanho da pregação, mas se você ama Jesus, isso é uma maravilha para a tua vida, porque é para a minha também. Shalom, a gente se vê ou aqui ou nos ares, não é?